foi mais que a gente já viu? Dimensionamento de iluminação, dimensionamento de tomadas, dimensionamento de condutores, dimensionamento de condutos, os materiais que a gente utiliza, né? Cada um desses. Isso. Diagramas. Materiais. Isso aí eu vou ter que assistir o vídeo. Da aula passada? É, que eu não acompanhei. Beleza. É que o senhor faltou, né? Eu tinha avisado. Isso. Mas beleza, tá lá na plataforma já. A gente fez uma aula completa, 3 aulas. Então até quase 10 horas da noite aqui. Né? Foi boa. Ela foi boa. Pessoal, ele tá perguntando aí pelo... Eu respondi. Ah, tá. Beleza. Então, tem algumas coisas, pessoal, que a gente ainda precisa ver, né? Precisa ver disjuntores, precisa ver circuitos, né? Como é que a gente vai fazer a alimentação desses equipamentos, da iluminação, da tomada, né? A gente vai precisar ver o projeto elétrico ainda, né? Diagramas. Deixa eu ver o que mais. Acho que é basicamente isso. A gente tem ainda essa aula de hoje, a aula de amanhã, né? E a aula de segunda-feira. Aí a gente vai começar a fazer as práticas, né? A partir da quarta-feira. Ô, glória! Torcer para não sair nenhum decreto aí proibindo a gente. Fé em Deus, professor. Vamos, Né? vai dar. É para dar certo. E o que não puder ir, professor? Rapaz, Não aí vai. tem que ver tem que ver com o pessoal da coordenação. Eu Como é que não vai só ficar? só vacinado aqui. Você tá no interior, né? É, só vacinado. Aham. Sou da área de risco, sou obeso. Uns problemas. Outros não. Beleza. Professor, Oi. a sua avaliação não tá marcada para sexta, não? Para depois da manhã. Não, acho que você faltou uma aula, não foi? Também ou não? Eu faltei uma aula e a parte de eu faltei. Faltei Pois essa é. troca da Acho que internet. eu não lembro se... Pois é, eu não lembro se foi na sexta-feira. Acho que foi sexta-feira. Sexta-feira eu falei que a prova, como é que eu vou fazer? Eu vou botar ela lá na plataforma, né? E vocês vão ter o final de semana todo para responder ele. Para responder ela. Sexta-feira você vai colocar na plataforma, né? Isso. Sexta-feira eu ponho na plataforma, vocês têm o final de semana para responder. Eu Aí acho que foi Aí segunda-feira eu recolhi ela, né? A resposta já fica lá, já aparece para mim direto. Como é já... Professor, Oi. Vou estudar, responder do caderno. Fica lá, Jéssica. no dia que meu celular descarregou, aí eu não concluí a aula. Talvez tenha sido nesse dia que eu falei. Não, mas eu falei antes. Eu não lembro. Não lembro, não. Mas, de qualquer forma... Todas as outras eu concluí, só não essa. Pois é. Deve ter sido na sexta-feira mesmo que eu falei, então. De qualquer forma, na sexta-feira à noite, eu vou pôr a atividade lá para vocês, né? A avaliação. Depois da aula, né? Depois da aula, isso. Que aí vocês respondem no final de semana. E eu já vou corrigindo logo, né? Já vou logo fazendo a nota lá de vocês. Aí na segunda-feira a gente tira alguma dúvida, né? Que ainda tenha ficado das questões. E a gente termina o conteúdo com leitura de projetos. Pronto. Né? Entendeu? Que aí, Tá me ouvindo, professor? Oi? Tá ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá todo mundo te ouvindo agora. Sim, eu tô por fora aqui. A plataforma que vocês falam é lá no site do Grau, é? Poder Isso. ver a atividade. Isso. Que eu mandei lá no grupo de vocês também. Aí pelo grupo pode acessar, né, professor? Isso. Eu mandei lá no grupo de vocês o link da página. Aí se Sim. você pega... Tem um vídeo que eu postei do YouTube, lá no grupo também, que foi da aula de retorno, né? Que explicava exatamente como era que fazia para acessar a plataforma. Acessar todos os vídeos das aulas. Uhum. Entendeu? Qualquer coisa você me pergunta mais tarde, quando acabar a aula aqui, que aí eu mando o link de novo. Tudo bem. Que é lá tem mostrando como é que acessa todas as aulas para vocês assistirem. Beleza? Ok. Tranquilo. Sim, aí vocês vão fazer a prova durante o final de semana, né? Durante o final de semana mesmo, quem já for terminando já vou corrigindo.
Segunda-feira a gente tira as dúvidas, né? E termina o conteúdo. Quando for na quarta-feira, está previsto a gente começar as aulas práticas, né? Agora eu não lembro se eu marquei foi iluminação ou se foi tomadas, primeira aula, mas acho que foi tomadas, né? Aí o que eu fiz? Vou dividir a turma em 2 grupos, né? Um grupo 1 e o grupo 2, porque como não pode ir muita gente, né? Lá para a escola, então a gente vai dividir em 2 grupos, até para ter um desempenho melhor, né? Para ter um contato melhor com vocês. Beleza? Professor, Oi. a Grau disponibilizou quantas horas para a gente? Para essa agora? Não, para a prática. Próximo mês. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver com eles lá, porque eu não lembro de cabeça também não. Espero que ele tenha pelo menos um tempozinho bom, né? Eu acho que seja a mesma quantidade de horas que a gente tem de aula teórica, né? Mas eu vou confirmar com vocês. Beleza? Só dá o quê? Dá 1h20, né? Não. Eu acho que vai ser a aula normal, o horário da aula normal. Ah, então entendi. Das 6h30 às 10, por exemplo. Isso. Entendi. Mas eu vou confirmar com eles, aí eu aviso para vocês. Tá. Vai Beleza. dar certo. Professor, e a questão que não puder ir? Pois é isso que eu estou dizendo. Eu vou confirmar com o pessoal da coordenação também. Uhum. Né? Porque tem esses casos de vocês que estão no Gravar, interior. né? É. E eu acho que essas aulas práticas também elas vão ficar gravadas. Né? Então, vou filmar, né? Isso, igual foi os cursos do Neto, do João Paulo. Acho que foi o João Paulo que deu um curso, né? Curso online também. Beleza. Oi. Então vamos dar continuidade aqui. O que acontece, pessoal? Existem também, né, além de todo esse conteúdo que a gente já viu, os tipos de linhas elétricas, né? O que seria isso? Dependendo do tipo de conduto, né, o tipo de circuito que está sendo lançado, a gente vai ter uma classificação dessas linhas elétricas, né? Que vai influenciar em quê? Vai influenciar lá no dimensionamento dos condutores, né? Lembra daquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês, que cada condutor tinha uma capacidade de condução de corrente? Uhum. Né, nas aulas passadas? O que acontece? Dependendo desse tipo de linha elétrica, né, a gente vai ter como é que eu posso dizer, uma capacidade de condução para cada condutor que foi lançado, né? Então, conforme o conduto e o tipo de condutor, bem como o tipo de montagem e as linhas elétricas são agrupadas em arranjos ou métodos de referência, né? Chegando aqui. Beleza. Então, devido às características de cada tipo de linha, os condutores podem conduzir diferentes valores de corrente elétrica, conforme mostrado nas tabelas a seguir. Aí o que acontece? A gente vai precisar classificar os tipos de linha elétrica. Vai ser o quê? Como é que esse condutor está sendo lançado no circuito? Se ele está em eletrocalha, se ele está em eletroduto, se ele está com suporte, né? Se ele está com aqueles clipezinhos que é colocado na madeira da casa, né? Então, nós temos aqui o tipo A1. Ele é o quê? São condutores isolados em eletroduto embutido e parede termicamente isolada. Ou seja, são os eletrodutos que a gente utiliza no conduíte, né? Beleza? Aquele conduíte que é garganta, que a gente chama. Ou seja, todas as fiações que são lançadas em eletroduto embutido na parede, nós vamos classificar ele como A1. Beleza? O A2, cabo multipolar em eletroduto embutido em parede termicamente isolante. O que seria o cabo multipolar? Lembra lá do cabo PP que eu falei para vocês? Uhum. Pronto. Então, quando eu tenho um cabo isolado, que é o cabo sozinho, né? Ele vai ser A1. Se ele é colocado do tipo PP, ele já vai ser do tipo A2, né? Quando embutido na parede. Tranquilo. O B1, o que seria? Condutores isolados em eletroduto sobre a parede. Esse aqui seria o quê? Lembrando da aula passada. Sobrepor. Justamente. Os eletrodutos de sobrepor. Né? Que pode ser de ferro galvanizado ou pode ser de PVC, né? Eletroduto rígido.
Beleza, o B2, cabo multipolar, ou cabo PP, né? Em eletroduto sobre a parede. Também de sobrepor, né? Cabo tipo C, linha tipo C, cabos unipolares ou multipolares sobre a parede. Né? Esse daqui eu vou mostrar a imagem para vocês, para falar é mais complicado. Tipo D, cabo multipolar em eletroduto enterrado. Tipo E, cabo multipolar ao ar livre. Né? Que esse daqui seria mais ou menos aquele que o Antônio lança, né? Ele diz que coloca sobre o piso. Né? Ele não fica enterrado em nada, não fica enterrado nem embutido. Cabo unipolar justaposto, na horizontal, na vertical, entre trifólio, ao ar livre. Seria o quê? Em eletrocalha, em perfilado, no leito, né? Tipo G, cabos unipolares espaçados de no mínimo um diâmetro ao ar livre, que seria justamente aqueles que a gente utiliza os clips, que eles são fixados na madeira da casa. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, o que acontece? Essas definições, elas são dadas lá pela NBR 5410. Aí, o que seria aqui mais ou menos uma visualização desses tipos, né? O A1, vocês podem ver, ó, que aqui é como se fosse a parede, certo? E o eletroduto está embutido na parede, e dentro desse eletroduto estão os cabos unipolares, que são aqueles cabos soltos, né? De unidade. Uhum. Beleza? O tipo A2 é o cabo PP. Cabo PP não é aquele que você enxerga só um cabo, mas que dentro deles tem 2 ou mais. Não é isso? Isso. Então aqui, ó, tem a parede, o eletroduto dentro da parede e dentro do eletroduto tem um cabo PP, né? Então vai ser o A2. Os cabos, o B1, cabos isolados ou cabos unipolares, né? Em eletroduto aparente, seção circular sobre a parede, que seria aquele cabo, ou aquele eletroduto de sobrepor. Né? Você pode ver que ele tem uma abraçadeira aqui, beleza? E está dentro do eletroduto. Cabo unipolar e cabo multipolar, que é o PP, né? Seria um B1 e o B2. Mas nós temos aqui também, ó, quando ele é colocado naquelas canaletas. Eu não lembro quem foi na aula passada que perguntou sobre canaleto lançado na parede. Eu acho que foi o Neto, né? Pronto. Ele seria aqui do tipo B1, né? Aqui nós temos também o B1, né? Condutor isolado cabo unipolar em eletroduto, seção circular, embutido em alvenaria, né? Ele também entra no B1. B2, cabo multipolar em eletroduto, seção circular, embutido em alvenaria. Tipo C, cabo unipolar ou multipolar sobre parede ou espaçado dessa menos de 0,3 vezes o diâmetro do cabo, né? Sabe o que acontece? Geralmente, o que a gente vai utilizar mais? Vai ser esse tipo B1 ou tipo A1, né? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tipo C, cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não perfurada, né? Tem que observar isso. Lembra lá da eletrocalha que eu mostrei para vocês, que ela não era perfurada? Isso. Né? Ela já vai entrar nessa tipo C. Aí daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tipo D, cabo multipolar em eletroduto de seção não circular, circular ou não circular, ou em canaleta não ventilada, enterrado, né? Tá aqui. Aí o que acontece? Se vocês olharem na norma, tem lá 60 e tantos tipos de lançamento de cabo, né? Eu coloquei aqui para vocês só os mais utilizados, né? Mas eu vou passar a norma para vocês. Acho que eu até já passei no grupo de vocês já. Que vocês podem olhar, né? Vários tipos de instalações, beleza? Aí nós temos aqui, ó, tipo E e F. E quando é multipolar, F quando é unipolar o cabo. Né? Cabo unipolar ou cabo multipolar em bandeja perfurada. Seria a eletrocalha, né? Tem aqui também cabo unipolar e multipolar sobre suporte horizontal, eletrocalha aramada ou tela, né? Quando a eletrocalha ela é feita por tela, só tem um arame, né? Não tem aquela bandeja de metal.
certo? Quando é lançado em leitos também, é do tipo E, né? Seja o cabo multipolar ou unipolar. Quando ele utiliza suporte suspenso, aqui também, tipo E. E o tipo G seria basicamente aqueles do lançamento no madeiramento da casa. Aquele que o Ronilton disse que fez lá na instalação, né? Que lança o circuito todo no comprimento da casa, usando aqueles clipes em preto. Mas não usa clipe preto, não, professor. Vocês Nem usaram o clipe. quê? Ah, meu pai tem uma técnica aí. De Amarra. economizar. Pega no arame. No arame não, no cabo de cobre, entende? Entendi. Então vocês só No fazem fio amarrar rígido. o cabo, na verdade, na madeira. Não, amarra não. No É fio isso? rígido, Como é? aí dobra Falei. a ponta dele, aí gancha, vai pro outro lado e prende do outro. Fica duro, igual tocando violão. Entendi. Porque esses clipes hoje só tem de plástico, né? Isso. E resseca muito ligeiro. Sim. Acontece também. Entendeu? Aham. O clipe de louça era melhor para Esse fazer isso aí. clipezinho antigamente era tipo de cerâmica, não era não? Isso. É. É isso que você Uhum. falou, que ele é A de casa louça. de maçã era toda na cerâmica. Eu no clipezinho de louça. O de Aham. louça deixa, Antigo, o esse de louça clipezinho, né? deixa os cabos bem esticadinhos. Essa casa tem mais de 50 anos aí. Os clipes ainda estão lá ainda. Bonzinho. Arrancamos tudo. Não Verdade. arrancamos, o papai quebrou. Agoniado. Verdade. Ele só era ruim para instalar, né? Errasse a martelada, já era. Quebrava todinho, né? Justamente. Né? Então, esses clipes, eles já são considerados do tipo G, né? Aí, o que Ei, acontece? professor, Oi? mas aqui, tirar a casa com o clipezinho não me chama pra fazer, tava falando aqui. Dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Tem que Beleza. furar, máquina pra pregar. Primeiro, geralmente a gente fura primeiro com a furadeira, né? Faz com uma brocazinha mais fina e depois prega. Não é isso? Geralmente eu furava com a furadeira, furava não, furo, né? Aham. E fixo ele com parafuso, Isso. É até melhor. Né? Ele para não fica. correr o risco de quebrar. Isso, justamente. E é mais chato para você martelar, porque às vezes a posição já é ruim, né? Aí você vai martelar, o prego pega em torta, né? Quebra o isoladorzinho, quebra o É clipe, isso. dá mais trabalho. Com E parafuso é dependendo melhor. e dependendo da cobertura da casa, pode até deixar a goteira, né? Justamente, ainda tem isso. Tem. Beleza. Aí o que acontece, pessoal? Por que a gente precisa entender... Oi? Cada carga do transformador, qual L fuzil que usa? Aí tem que ver na norma. A norma, né? Isso, de cabeça eu não tenho não. Uhum. É mais uma tabela que eu falei. Mais uma Não dá- tabela que a gente precisa ver. Como é? Mais uma de 1000 tabelas. Não entendi. Mais uma de 1000 tabelas já. Justamente. Na aula passada eu mostrei para o pessoal a quantidade de tabelas. Mostrei não, falei pessoal que a gente sempre utiliza tabelas, né? Quando tá trabalhando na elétrica. Então, assim, não precisa a gente decorar esses valores, né? A gente já vai direto na tabela e a tabela já diz pra gente lá qual é o elo, qual é o disjuntor, qual é o cabo. Beleza? Tranquilo, Ronilson? Prossiga. Beleza. Então, o que acontece? Dependendo do tipo de linha, né? Por exemplo, aqui eu tenho o tipo A1, né? E aqui eu tenho os cabos, né? Se vocês observarem bem, a corrente que o cabo, por exemplo, aqui o cabo de 2,5, né? Se eu tenho dois cabos, né? No tipo A1, ele vai conduzir quanto? 19,5 amperes. Beleza? Beleza? Beleza. Tranquilo. Aí o que acontece? Se eu mudar aqui o tipo de instalação de A1 para B1 e tenho dois cabos também, ele já vai conduzir 24 amperes. Por quê? Por quê? E aí, seu Vicente? Não sei responder não. O que acontece? O que é o tipo A1 que eu mostrei lá para vocês?
o tipo A1, ó, ele vai ser em parede que ela é termicamente isolante. Ou seja, ele vai ter um material isolante aqui. Então, o que acontece? A temperatura dentro desse eletroduto vai ser menor, né? Então, se eu diminuo a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai passar a conduzir um pouco mais de corrente, certo? Beleza? Beleza. Já aqui na B1, ó, ele vai pegar um pouco mais de calor, né? Então, a temperatura dele, a corrente dele já vai aumentar. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, o que acontece? Aqui ele vai conduzir um pouco mais de corrente. Então, sempre que a gente for fazer o dimensionamento, além de fazer aqueles cálculos lá que nós fizemos, né? Que eu dei já uma tabelinha já meio que pronta para vocês, eu vou ter que olhar agora também o tipo de linha elétrica, né? Isso daqui ele vai considerar uma temperatura ambiente de 30 graus, né? Mas lembrando que a gente tem que fazer aquele cálculo de correção com o fator de correção de temperatura. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então nós temos aqui, ó, os cabos nessa tabela aqui. No caso, nós estamos utilizando com a isolação de PVC, certo? Então aqui, sempre que eu for fazer o dimensionamento, eu tenho que olhar o tipo de linha, né, que é de acordo com aquela primeira tabela que eu mostrei para vocês na aula de hoje. Eu vou ter que olhar a quantidade de cabos, condutores carregados do circuito, ou seja, se o circuito é monofásico, eu vou ter o quê? Fase neutra. Não é isso? Não é isso? É isso. Se o circuito é monofásico, eu tenho fase neutra. Então, eu tenho dois condutores carregados. Se o circuito é trifásico, eu vou ter 3 fases. Então, eu já vou estar utilizando essa coluna. Beleza? E eu vou olhar aqui a bitola do cabo que eu vou estar utilizando para poder dimensionar. Isso aqui para isolação PVC, né? E aqui tem o complemento da tabela que vai ter os tipos E, F e G, né? Essa primeira tem o A1, A2, B1, B2, C e D, né? São os 6 tipos primeiros. Como a tabela não coube, eu dividi aqui em duas, né? Nós vamos ter o restante, ó, E, F e G. Isso para o cabo PVC. Quando vocês tiverem com essa tabela em mãos, que eu vou mandar para vocês, vocês vão perceber que nós temos isolação de PVC, né? O cabo com isolação de PVC. E nós temos também com a isolação de EPR, o XLPE. Lembrando que o cabo XLPE, ou EPR, ou HPR, né, que eu mostrei para vocês na aula de condutores lá, ele acaba suportando uma corrente um pouco maior, né? Porque ele tem uma isolação maior. Beleza? Tranquilo? Beleza. Beleza. Tranquilo. Aí aqui também tem a mesma coisa, ó, do tipo A1, tipo A2, B1, B2, C e D, né? E, F e G. Aí vocês vão ter que olhar o tipo de isolação do cabo, a bitola do cabo e quantidade de circuitos que estão sendo energizados, se é monofásico ou se é bifásico. Tranquilo? Tranquilo. Só para finalizar essa parte de condutores. Agora nós vamos ver o dimensionamento do disjuntor, né? Como é que é feito esse dimensionamento de disjuntor? Seu Vicente, na prática. Você, na verdade, na prática, a gente deixava geralmente 30% de folga, né? Uhum. 15%, aliás. Isso, justamente. Né? A gente vai ver que tem essa regra prática, que a gente deixa 15% de folga, né? Vou mostrar para vocês. E vou mostrar o jeito que a gente faz realmente. Beleza? Sim. Tranquilo. Aí eu pergunto para vocês, o que é um disjuntor? Jasley, Dispositivo de segurança. quem foi que falou? É um dispositivo de segurança. Leonardo. Dispositivo de Sim. segurança. Como é que ele funciona, Leonardo? Ele secciona qualquer carga que passa de casa, residência, Uhum.
É carga da casa, né? Linha carga, Sim. ele secciona ali, né? Ele separa, né? Ele abre o circuito, Sim, não é isso? serve para fazer esse abrir e fechar, né? Justamente. Por acaso É, apareceu uma carga maior que ele suporta, ele desarma, né? justamente. Aí, É, pessoal, Jasli pode estar achando esquisito a gente falar de carga, né? O que que seria a carga? Carga é todo equipamento que utiliza energia, né? Por exemplo, o motor é uma carga de um quadro elétrico, né? Então, carga é o mesmo que equipamento, né? Porque quando a gente fala carga, a gente não especifica qual é o tipo de equipamento que está sendo utilizado, se é uma tomada, se é um motor, né? Se é uma geladeira, beleza? Beleza. E aí, professor, Oi. eu levei um choque hoje. Tava limpando o quadro lá, mais ou menos lá, o quadro da bola, Ah, na bobina, hein? Tipo ah, imã, limpar as pontas do imã, tava sim. sujo. Tá tudo desligado. Eu Aham. tava com um bobinho na mão, eu fui mostrar, eu perguntei o que era isso aqui, hein? Eu trisquei bem minha ponta, bem no corpo do relé térmico, rapaz. Ele Levei um desligado. choque com o bobinho, da outra mão pegou fogo. Do cabastor, rapaz. Choque, Ah, evitar. capacitor. Motor monofásico, né? Uhum. Beleza. Então, pessoal, o que que acontece? Os disjuntores são dispositivos elétricos capazes de conduzir e interromper correntes, né, em condições normais de operação de um circuito, bem como conduzir e interromper automaticamente correntes em condições anormais, de forma a, dentro de condições especificadas, limitar a corrente em valor e tempo de duração. Professor, esse negócio que ficou complicado. Ficou, Jasmine? Eu tô vendo aqui. Trocando em miúdos, né? Falando de um jeito mais simples. O que que vai Mas, sim. acontecer? O disjuntor, ele é utilizado como interruptor, né? Interruptor manual, que a pessoa vai lá e desliga o circuito, certo? A pessoa Isso. abre o circuito e evita de passar a corrente, né? Então, lógico, não vai chegar energia na carga, ele vai acabar desligando, certo? E quando ele fala de interromper automaticamente, é o quê? Vai ser a proteção que ele causa para o circuito elétrico. Por exemplo, como o seu Vicente falou, né? Eu tenho lá um motor que está ligado num circuito, né? Onde tem esse disjuntor. Se a gente coloca um interruptor desse de lâmpada, o motor vai desligar sozinho? E aí? Apertando, no caso, desligando o interruptor. Não, sozinho. Eu digo sozinho. Não. Ele não vai desligar. Né? Se eu coloco o interruptor normal, ele não vai desligar. Já o que E, que professor, acontece? Oi? um disjuntor de 15. Sim. Ele. Qual é qual é a carga, não? A voltagem que ele suporta. Amperagem. A carga. É amperagem. No caso, é amperagem. 15 amperes. Suporta quantos amperes ele quer saber, né? 15 amperes. De 15 é 15. Tá dizendo. Aí o que que acontece? Pessoal? Continuando aqui. Se o disjuntor, por exemplo, esse do Ronilton aí, ele tá ligado no motor, que o motor conduza lá 12 amperes, né? O que que vai acontecer? Ele vai conduzir corrente normalmente, beleza? Beleza. Ele vai conduzir normal. Enquanto a pessoa não for lá e desligar ele vai conduzir corrente. Então o motor vai estar funcionando. Já se eu colocar um motor que ele precise de 20 amperes, né? O disjuntor é só de 15. O que que vai acontecer? Quando o disjuntor... Oi? Aí, como o seu Vicente falou, né? Ele não suporta e desarma. Justamente. Então, o que que ele vai fazer? Automaticamente, né, ele sozinho, ele vai interromper, ele vai desarmar, né, o circuito. Beleza? Beleza. Então, como eu falei aqui, ó, dispositivos elétricos são capazes de conduzir e interromper correntes em condições normais, ou seja, se ele está dimensionado para 15 amperes, né, a carga necessita de 15 amperes e o disjuntor é de 15 amperes, ele vai conduzir normal, né? Enquanto a pessoa não for lá desligar, ele vai conduzir normal.
bem como conduzir e interromper automaticamente correntes em condições anormais. O que seria esse anormal? Se der um curto-circuito no motor, a corrente subir demais, o que ele vai fazer? Automaticamente, ele vai abrir o circuito, né? Ele vai desarmar, que é o que a gente chama, né? Dentro de condições especificadas, né? Essas condições especificadas são o quê? O dimensionamento que a gente fizer, né? Ele vai limitar a corrente em valor, né? O que é esse valor? É justamente isso. Se eu coloco um disjuntor de 15 para alimentar uma carga de 20 amperes, quando a corrente passar dos 15, ele vai desarmar, né? Ele vai abrir. E em tempo de duração, isso aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Porque o que acontece? O disjuntor, às vezes, ele suporta uma corrente um pouco mais elevada, né? Só que o que acontece? Durante pouco tempo. Por quê? Lembra lá que eu falei para vocês que todo condutor, quando está conduzindo corrente elétrica, ele vai aquecer? Uhum. Né? Então, o que acontece? Com o aquecimento, ele pode estar passando uma corrente um pouco maior do que o disjuntor. Mas quando ele está aquecendo demais esse condutor, ele também vai desarmar, né? Ou seja, depois de um tempo desse condutor ficar esquentando, né, dele ficar quente, esse disjuntor também vai desarmar. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Entendi. Beleza. Então, eles são dispositivos de proteção contra sobrecorrentes, né? São capazes de proteger os circuitos contra corrente de curto-circuito e corrente de sobrecarga. Aí eu pergunto para vocês, o que seria um curto-circuito e o que seria uma sobrecarga? Só aí, seu Vicente. E aí, seu Vicente? O curto-circuito é o contato entre uma fase e outra ou entre fase neutra, né? Isso. Que aí o que acontece? Hein? Aí o que acontece? Mas com certeza vai. Eu chamo só fechar um curto e juntou desarma. E a sobrecarga? Essa é a linguagem que eu uso, né? Aham. Sobrecarga Quando é exatamente ele está. a carga é acima do que A carga ele está recebendo uma carga acima daquilo que ele suporta, né? recebe, não, professor? Justamente isso, né? Então nós temos aqui, ó, corrente nominal, né? Algumas definições que a gente precisa entender, né? Corrente nominal é o valor eficaz de corrente em regime contínuo, ou seja, em funcionamento normal, né? Que o dispositivo é capaz de conduzir indefinidamente, sem que a elevação da temperatura exceda valores especificados. Ou seja, se o condutor está especificado lá para conduzir 10 amperes, 15 amperes, por exemplo, cabo de 1,5, né? Ele vai conduzir aqueles 15 amperes, certo? Se eu colocar menos, vai acontecer alguma coisa? Não. Não, ele vai conduzir normal. Mas se eu colocar mais do que 15 amperes, o que vai acontecer? O cabo vai esquentar, não é isso? O cabo vai esquentar demais e pode até danificar a isolação, beleza? Então, a corrente nominal é a corrente normal, né? A corrente de funcionamento do equipamento. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aí o que acontece? Já chegou a notificação. Na segunda parte, a gente continua com o restante dos conceitos que a gente... Então vamos lá, dando continuidade aqui, né? Então, a corrente nominal é a corrente de funcionamento normal do equipamento, certo? Beleza? Certo. Tranquilo. Então, a sobrecorrente, o que seria isso? São correntes elétricas que passam pelos dispositivos elétricos cujos valores excedem os valores nominais da corrente especificada por esse dispositivo. Por exemplo, eu tenho um motor lá que ele exige 4 amperes, né? A gente fez o cálculo lá da corrente dele, a gente fez a medição e o máximo que deu ali foi 4 amperes. Se esse motor começar a exigir 5 amperes do circuito, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa de errado com esse motor, né? Então, essa corrente mais elevada, né, mais alta do que o normal, é o que a gente chama de sobrecorrente, né? Então, o que acontece? Se o condutor ou o disjuntor e os equipamentos em si da instalação forem dimensionados para 4 amperes para alimentar esse motor, e ele tiver com 5 amperes, esses equipamentos já vão começar a aquecer, né? Então, essa sobrecorrente
é o que vai fazer com que o disjuntor possa desarmar, né? Eu vou mostrar para vocês que dentro do disjuntor, ele tem uma pecinha lá, um conjunto de placas, que quando elas aquecem, ele acaba abrindo, né? Que é justamente o que faz o disjuntor desarmar. Beleza? Beleza. Então, essa proteção seria a proteção por sobrecorrente, né? Sobre, a gente diz que é uma coisa que está acima. Corrente é a corrente, né? Então, está acima da corrente normal. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. O nome é tudo. O nome já diz tudo, justamente. Né? A gente também pode chamar ela de corrente sobrecarga, né? Que caracterizam-se por provocar no circuito correntes superiores à corrente normal, né? É a mesma coisa. Oriunda de solicitações do equipamento acima da capacidade normal, né? Pode ser outro conceito que vocês podem ver por aí. Ou corrente de sobrecorrente, né? Ou sobrecorrente, ou corrente de sobrecarga, né? Que a carga está exigindo mais corrente do circuito. Beleza? Então, elas são consideradas correntes de sobrecarga, as correntes acima de um pequeno percentual da corrente nominal até 10 vezes a corrente nominal, né? Por exemplo, um motor exige 4 amperes, né? Continuando no exemplo do motor. Então, até 40 amperes, né? Se esse motor começar a exigir até 40 amperes, a gente chama isso de sobrecarga, né? De sobrecorrente. Lógico que a gente vai ter a proteção para evitar de ficar com essa corrente máxima, né? Porque o que acontece? Quando vocês forem estudar máquinas elétricas lá, vocês vão ver que o motor, para energizar, até mostrei para vocês, eu acho, um gráfico, que quando ele vai ser ligado, né? Quando ele tem a corrente de partida, ele tem uma corrente de pico muito alta e depois ela volta, né? E fica na corrente nominal. Então, até 40 vezes essa corrente nominal, a gente considera ela como sobrecarga. Outra coisa que acontece, motor quando ele está travado, né? Se, por exemplo, uma máquina de triturar pedras, né? Uma trituradora, uma mineradora. Às vezes caem pedras muito grandes dentro desse triturador e o motor trava. Né? Chama a esteira trava. Isso, né? Pode ser a esteira ou o triturador também, né? Então, o que acontece? Quando ela trava, o que o motor faz? O motor quer girar, né? Então, para tentar girar, o que ele exige do circuito? Ele exige mais corrente, né? Então, quando o motor o rotor, né, tá travado, o que acontece? O motor para, né? Ele puxa mais corrente do circuito, certo? E o que acontece? Essa corrente vai ser exigida do transformador, por exemplo, né? Vai ser exigida da rede. Então, o que acontece? Se o motor for a diesel? Como é? Se o motor for a diesel? Aí eu não sei. Aí é com o pessoal da engenharia mecânica. Né? Eu entendo de motor elétrico. Tava vendo um motor aí, a diesel que tem um quadro. Tipo assim, ele era diesel e ao mesmo tempo. É gerador, né? Não? Era os dois, sei lá. Era gerador. É gerador. Não, aí é outra coisa. Ele tem um motor que é a diesel que vai girar um gerador. Entendeu? Aí sim. Aí você está transformando energia mecânica, né? Combustão, em energia elétrica. Que é lá da primeira aula que eu falei. Eu troquei. Ele é um gerador, mas ele tem a parte de elétrica. Né? Então, o que acontece? Como tem essa corrente de pico, a gente não considera uma sobrecorrente, né? Porque é um pico muito rápido, né? Ele dá uma elevação muito rápida, se o motor continuar a girar. Já se ele ficar travado, não. Essa corrente vai ficar muito alta, tentando fazer o motor girar, né? Então, o que acontece? Oi? Estou entendendo aqui. Entendeu? Então, ele vai tentar dar a partida e vai subir. Como ele não começa a girar, ele vai continuar com aquela corrente alta, né? Como a corrente está muito alta, o condutor não é dimensionado para ficar com essa corrente elevada. Então, o que acontece? Vai estar passando a corrente pelo motor, né? Só que ele vai estar travado. Essa corrente vai ficar muito elevada, vai aquecer o condutor, né? E o disjuntor vai desarmar, né? Se o disjuntor for bem dimensionado. Senão ele pode queimar o cabo. Beleza? Então, até 10 vezes essa corrente nominal, corrente de funcionamento, a gente chama ela de sobrecarga, né?
E nós temos também a corrente de curto-circuito. O que acontece? Essa corrente de curto-circuito são correntes muito mais elevadas, né? Ou seja, acima de 10 vezes a corrente nominal. E ela é causada por falta elétrica. O que seria essa falta? Uma falha na isolação, né? O condutor está tocando no terra, que é aquilo lá que o seu Vicente falou, é um curto-circuito, né? É um contato entre duas fases, né? É o contato entre uma fase e o aterramento, ou então contato com o neutro. Só que o que acontece? Diferente da sobrecarga, a sobrecarga ela tem um limite, né? Até 10 vezes a corrente nominal. O corrente de curto-circuito já não vai ter esse limite, porque não tem como a gente especificar exatamente qual vai ser o valor dessa corrente, né? A gente só sabe que vai ser uma corrente muito elevada. Geralmente a gente considera acima de 10 vezes a corrente nominal, beleza? Aí o que acontece? Na corrente de sobrecarga, o disjuntor ele só vai desarmar depois que o condutor aquecer, né? Então, para ele aquecer, ele leva um pouco de tempo, né? Então, a gente chama de uma proteção temporizada, né? Ela demora um pouco para ela desarmar o disjuntor. Já a corrente de curto-circuito, como é uma corrente muito elevada, e se ficar muito tempo energizado, o que vai acontecer? Pode danificar todo o sistema. Beleza? Então, a corrente de curto-circuito, a proteção de curto-circuito é uma proteção mais rápida, né? Instantâneo. Deu o curto-circuito, o disjuntor já desarma logo. A sobrecarga não, ele suporta ainda durante um tempo, até que ele vai desligar. Beleza? Então, o disjuntor ele vai desarmar nessas duas formas, ou por sobrecarga, que ela demora um pouco mais, e por curto-circuito, que é mais rápido. Beleza? Entendi. Tranquilo. Então, na proteção do sistema elétrico, deve ser considerado 3 aspectos importantes. Quais são eles? A operação normal, né? Porque eu não posso fazer um dimensionamento para uma corrente abaixo do que o motor pede, por exemplo, né? Porque se eu colocar uma corrente ou um disjuntor lá, vamos supor, de 10 amperes, e o meu motor, para funcionar normal, ele precisa de 15, quando chegar nos 10 amperes, o disjuntor vai desarmar. Certo? E o motor não... Oi? E o motor não funciona, né? Tá desligado, tá aberto o circuito, o motor vai parar, né? Então a gente tem que fazer o dimensionamento um pouco acima, um pouco acima até da corrente nominal, beleza? Mas a gente vai ver aí uma coisa. Prevenção contra falhas, né? A gente sempre tem que ter uma proteção de retaguarda, que a gente chama, né? Então o que acontece? Se um disjuntor não desarmar, eu tenho que ter um disjuntor antes dele que vai desarmar. Beleza? Que a gente chama de proteção de retaguarda, que eu vou mostrar mais lá na frente para vocês. E limitação aos efeitos da perturbação. Por exemplo, o acionamento do motor. Eu falei para vocês que tem a corrente alta de pico, né? De acionamento. Quando ela baixa, aí vai ficar na corrente nominal. Então, o disjuntor, ele tem que meio que ver que aquele distúrbio que teve, aquela variação que teve, foi instantânea, né? Foi uma coisa muito rápida. Então, eu não vou desarmar por qualquer coisa. Entendeu? A não ser que seja um valor muito elevado. Que aí entra naquela corrente de curto-circuito. Beleza? Beleza. Tranquilo. Entendeu? Beleza. Então, quais são as funções do disjuntor? Seccionar o circuito manualmente, né? Que a pessoa vai lá e liga e desliga. É feito muito a utilização de disjuntor para iluminação de galpão, por exemplo, né, de loja, dessas iluminações que pegam muitas lâmpadas, né? Para você não colocar um interruptorzinho simples, desse que a gente utiliza em instalação predial, né, geralmente é feito por disjuntor, beleza? Então a pessoa pode ligar e desligar lá normalmente, manualmente. Proteção contra sobrecarga, né, que é no caso ele faz a função de um relé térmico, né? Que quando o cabo aquecer, ele vai perceber esse aquecimento e vai desarmar. Não é isso? Beleza? A temperatura certa, né, professor? Isso, é um nível de temperatura correto. Adequado, né? Suportável. Todo dispositivo esquenta, né? Só que ele, quando ele ultrapassa a temperatura certa, que ele dispara. Justamente. Exatamente isso. Né? E a proteção contra curto-circuito,
que é a função de um relé eletromagnético, né? Eu não vou me entrar muito nisso, porque já é uma parte mais complexa, assim, para explicar para vocês. Mas, de uma forma mais geral, né? Quando passa uma corrente muito elevada, vai ser criado um campo magnético, né? Um campo elétrico ali dentro do disjuntor, que vai fazer com que o disjuntor desarme, né? Por enquanto, você só precisa saber disso. Ou seja, com a corrente muito elevada, esse disjuntor vai desarmar instantâneo. Beleza? Beleza. Tranquilo. Aí, quais são as características que a gente tem no disjuntor? Ele é religável, né? Ou seja, disjuntor desarmou, você verificou o que está de errado lá no circuito, né? Por exemplo, o motor está travado, naquele exemplo que eu falei lá. O motor está travado, tem uma pedra lá enganchada. Você tira a pedra, você religa o disjuntor da partida do motor, né? O motor vai voltar a funcionar normal, beleza? Já quando a gente usa fusível, o que acontece? A gente vai precisar trocar o fusível, né? Eu não coloquei aqui no material porque o fusível geralmente normalmente você não usa mais. Justamente por isso, porque às vezes você não tem um fusível disponível e você fica com a carga parada, né? Com a instalação parada porque não pode religar, né? Sem proteção. Então o disjuntor ele desarmou, você vai lá, conserta, religa ele, o circuito está funcionando normal, beleza? Ele não vai precisar de um elemento de reposição, né? Pode eventualmente ser utilizado como chave de comando, ou seja, é isso que eu falei para vocês, que ele pode ser ligado e desligado, você não vai precisar trocar nenhuma peça dele, né? A não ser quando o disjuntor realmente já está danificado, que aí você troca o disjuntor todo, né? Não tem como você trocar só uma pecinha do disjuntor, beleza? Tem a atuação térmica, né? Que tem a peça bimetálica lá. Quando a corrente que circula no circuito é maior que a corrente nominal do disjuntor, ou seja, aquele caso lá que eu falei, né? O disjuntor é de 10 amperes. Está passando 15, ele vai esquentar uma chapa bimetálica, que são 2 ferrinhos que tem lá dentro dele, e vai desarmar, vai abrir o circuito, né? E a atuação magnética, que é através de uma bobina, quando a corrente que circula por esse circuito excede até 10 vezes, mais do que 10 vezes, a corrente que é projetada, né? Que é justamente o curto-circuito. Aí tem aqui as partes dele, né? Nós vamos ter aqui, de um lado e do outro. Isso aqui é ele aberto, né? A parte de dentro. Os bornes de conexão, onde você tem a entrada de linha e a saída de carga, né? Ou seja, você vem do circuito, entra num borne e vai sair do outro lado que vai para a carga, né? Que vai para o equipamento. Aqui dentro, nós vamos ter os contatos, né? Que é o que vai o seccionamento do circuito. Seccionar é o quê? Abrir, né? Sempre que eu falo seccionamento, que é a palavra técnica que a gente usa, é abrir, né? Seccionar é abrir, né? Nós vamos ter aqui o dispositivo de disparo, né? Que é justamente essa peçazinha aqui de dentro, que ele vai fazer com que a chave abra automático, né? Nós vamos ter aqui uma lâmina bimetálica, né? Que é justamente, acho que não vai dar para enxergar bem, né? Quem está com celular principalmente, mas aqui ele tem uma peçazinha de metal que o que acontece? Quando essa peça de metal ela aquece demais, né? Que a corrente está passando mais elevada, ele aquece demais, o que ele vai fazer? Ele vai dobrar, né? Essa peçazinha vai abrir. Ele tem um contato aqui, quando ela esquenta, ela separa. A partir do momento que ele separa, ele vai fazer o quê? Vai desarmar o disjuntor. Beleza? E nós temos aqui a bobina de disparo magnético, que é justamente contra o curto-circuito, né? Então, o que acontece? Quando passa uma corrente muito elevada aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, mas tem um fio de cobre enrolado, né? Então, o que acontece? Quando esse fio de cobre, isso aqui vocês vão ver lá em máquinas elétricas também, né? Quando passa uma corrente por um fio de cobre, ele cria um campo magnético. Quando esse campo magnético é criado, é como se fosse um ímã, né? Então, ele vai gerar um ímã ali instantâneo, que vai puxar uma peça daqui, de dentro do disjuntor, que vai fazer o circuito abrir, né? Quando ele abrir, ele desarma também o disjuntor. Beleza? Beleza. Então, são os dois tipos de proteção, de sobrecarga, que é a peçazinha bimetálica, né? Que ele vai curvar e vai abrir o disjuntor. E tem a geração de campo magnético pela corrente de curto-circuito, que também vai fazer esse disjuntor desarmar.
E aqui dentro, ele vai ter ainda uma câmara de extinção. Porque o que acontece? Não sei se vocês já viram algum vídeo desses, quando vai abrir uma chave na subestação. Alguém já chegou a ver? Já. O que acontece? Tem uma sobrecarga, né? Até a hora que ela se separa. Uhum. Aí o que acontece com a sobrecarga? Os que eu já vi lá, eu já vi fechando. Quando ele vai juntar lá, faz uma linha da energia, querendo se ligar. É justamente isso. Um estralo, eu já vi dando um estralo. Então o que acontece? O disjuntor tá ligado, né? Tá passando corrente por ele, certo? Vamos supor, o disjuntor já tá fechado, né? Tá ligado lá, tá passando corrente por ele. A partir do momento que a gente solta essas duas partes, que a gente abre o circuito, a corrente vai querer continuar passando, né? Então, o que acontece? Vai passar a corrente de uma ponta para outra. Vai criar um arco, né? O que a gente chama de arco voltaico, né? Quando terminar a aula, vocês me lembram para passar um vídeo para vocês lá no grupo? Que o que acontece? Esse arco voltaico vai ser o quê? Vai ser a continuação da corrente através do ar, né? Então, aqui dentro do disjuntor, como ele vai desarmar sozinho, ele também vai ter esse arco, né? Só que essa câmara aqui, ele vai justamente extinguir, né? Ele vai eliminar esse arco. Beleza?